Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 192 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua formação, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar esse conhecimento. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de terem que liderar pelo exemplo, de forma a influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as coisas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível, fluida, para que os seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar da causa. De forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser transferida para a atual e futuras gerações. Temos como líder contar para a edição de hoje Bento Mari, coach de alta performance, autor do livro Imparável e palestrante motivacional. Bento Mari, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Só de ouvir, vieram todos com vários conceitos de liderança e consegui sentir aquilo que é a missão do vosso podcast. Parabéns e sinto honrado de estar neste programa e ao mesmo tempo quero confessar que já acompanho esse programa já há alguns anos. Então é um privilégio estar aqui. Hora de privilégio todo nosso. Eu pessoalmente também já muito que aguardava por este encontro aqui neste espaço para podermos então trazer nesta conversa, neste espaço, este trabalho que o Bento Mari tem estado a fazer, um trabalho muito apreciável. E falando de trabalho e associando este trabalho com um chá, como eu costumo degustar o chá e de que forma é que este chá é também um instrumento de trabalho para a forma como quer impactar as pessoas, quer transformar as pessoas, quer levar as pessoas para aquele nível ou aquele ponto que até nem mesmo eles explicitamente sugerem verbalmente. Em como é que o chá contribui para isso? Eu vou correr logo para o tema da responsabilidade própria, né? Vou falar autorresponsabilidade própria no sentido de que traz uma consciência de que nós somos responsáveis primeiro pelos nossos resultados. Quando eu estou a levar a área de liderança, eu lidero uma pequena equipa e com o tempo, através das ferramentas que vocês patinam e aquilo que eu vejo também na literatura, percebo que o líder é responsável por inspirar, mas acima de tudo de garantir que os resultados sejam alcançados. E este programa apresenta diferentes ferramentas, traz diferentes perspectivas sobre várias, do que eu percebo que lidam com várias indústrias, pessoas de várias indústrias, de várias aspirações. Então, esta combinação, primeiro, ajuda-nos a perceber aquilo que é a realidade moçambicana, quando falamos de liderança, considerando a nossa realidade, aquilo que as empresas vivem, que as pessoas vivem a nível pessoal e profissional. Então, essa é a minha perspectiva, não é? É a minha percepção. E eu aplico para mim, cada vez mais. E hoje estava num evento, como estava para compartilhar há pouco tempo, em que um dos temas tinha a ver com liderança. E é engraçado
que tudo se encaixa. A gente vai buscar as ferramentas que a gente escutou ali, aquilo que eu aprendendo ali, e vamos avançando. Muito bem. E um chá físico mesmo é tomado numa chávena quente ou morno ou, sei lá, gelado ou fresco, olhando para aquilo que é as propriedades que o chá tem, como ele também sabe e como ele cria uma certa disposição a si. Como é que o tomar um chá cria uma certa disposição e que disposição é essa que o chá lhe proporciona para poder agir em público? Ulala, uma pergunta interessante. Eu quando cheguei há pouco tempo, eu elogio o chá, logo a primeira década. Eu gosto de chá, não é? E ao mesmo tempo levou-me a um momento de... falei um bocadinho de algo que eu gostava da minha infância há pouco tempo, que tem a ver o que lembra-me isto. Mas neste momento traz-me tranquilidade. Sinto que esse chá faz-nos voltar aqui para a terra, está presente. É um chá, e o chá significa estar presente. É saber, um café, toma, estás a caminhar. Mas um chá tens de sentar, tens de saboreá-lo. E esse chá, a boa notícia, para quem está a ver, está quente. É real, é verbo. Está quente, então esse chá aquece-nos os corações. É isto, aquece-nos os corações. Muito bem. Como é que faz esta combinação entre um coração aquecido e às vezes a necessidade de ter uma cabeça fria? Como é que faz essa combinação, o quente e o frio, para poder lidar com as pessoas? Às vezes são as pessoas que têm o coração aquecido, às vezes o que tem que o Bento Mário salientar, às vezes pode ser uma cabeça mais fria, ou não sei se é um coração mais frio, não sei como é que aplica, faz essa combinação, mas a seu nível pessoal, como é que faz esse equilíbrio, como é que leva isto com uma disposição para poder trabalhar com as pessoas e nas pessoas? Eu acredito na polaridade. As pessoas nós temos o frio, temos o quente. É uma realidade. Eu percebo que hoje eu posso estar com uma disposição e amanhã posso estar com uma disposição. E quando trabalho, por exemplo, com os meus clientes, quer a nível de mentoria ou de coaching, o que for, a minha atenção, muitas das vezes, é perceber em que momento essa pessoa se encontra. Como é que está o seu coração? Se está muito agitado, se está tranquilo. E muitas das vezes o meu trabalho é ajudar a ir para a serenidade. Aceitando também que também temos desafios, não tentando simplificar a vida de que é tudo fácil, é tudo sempre cor-de-rosa. Mas ao mesmo tempo perceber que do mesmo jeito que temos a noite, do mesmo jeito vamos ter também o dia. Do mesmo jeito que os problemas chegam, é do mesmo jeito que a alegria advia. São ciclos. Então, o tema é: tudo que vier é bem-vindo. Se for bom, que fique. Se for mau, que vá. Se o problema vier, eu aceito e agradeço. Se a alegria vier, agradeço também. Mas se os desafios vierem, quero que eles venham, não nego, mas quero que eles vão rápido. Então, é assim que eu observo, não é? Mais uma vez, eu olho para a polaridade. Não acredito, não acredito. Acredito, mas sei que temos momentos. Uau, é muito interessante e leva-me assim a questão da autenticidade. A autenticidade no sentido de, se nós formos olhar para os temperamentos, algumas pessoas são mais, vamos lá, coração quente, outras são mais calculistas, porém em diante.
E o que o coach Bentomari sugere nas pessoas quando olha para a polaridade versus temperamentos nas pessoas? Haverá uma certa possibilidade de as pessoas terem que procurar nivelar. Eu sei que, por exemplo, vem da área financeira, e uma das questões que o setor financeiro olha quando quer avaliar a saúde financeira, neste caso, é o risco, né? E o risco, neste caso, a gente está a ver uma menor oscilação, pois. Então, como é que sugere nas ferramentas que aplica sobre os temperamentos versus nivelamento versus a questão das polaridades também, quer dizer? Eu acredito que não existem mais pessoas. Eu acredito. E que eu, hoje em dia, cada vez mais, consigo ver a bondade nas pessoas, em todos. Observo também que são pessoas que foram magoadas, que passaram por traumas, tiveram desafios, e aquilo as moldou. O ambiente, as tradições, tudo que aconteceu. E faz com que elas acabem por ter certo tipo de atitude, de comportamentos e por aí em diante. Mas, assim, de forma muito resumida, eu vejo bondade nas pessoas. Mesmo as pessoas mais calculistas, eu até digo assim, agora estou recordando de uma situação. Eu estava a trabalhar com alguém que superestimava, inferiorizava demais as suas competências em alguma coisa. Pontos cegos. Todos nós temos um ponto cego. Há quem superestima demais e há quem inferioriza demais, mesmo com potencial. Então temos os dois lados. E o tema é ter essa capacidade de observar isto. Eu digo assim, o que essa pessoa não está a ver? Esta é a pergunta. E tenho várias situações de pessoas com temas aparentemente são o principal tema que está a falar comigo, já que não é o principal tema. E indo para aquele ponto que eu partilhei há pouco tempo, que eu acredito que não existem pessoas más, existem pessoas que foram traumatizadas, que passaram por desafios. O trabalho é perceber o que está por detrás desta narrativa que você está a ter comigo. Porque ele é reativo, porque ele é um bocado, porque que ela ou ele é um bocado narcisista, porque ela é insegura, o que está a acontecer. Obrigado. E quando tu entras neste território ou vais com essa mentalidade, tu desenvolves empatia e ao mesmo tempo o teu foco é a transformação daquela pessoa. Obviamente, não consigo mudar alguém que não quer mudar. Este é o livre-árbitro, nós respeitamos, mas ao mesmo tempo o princípio é este. Falei várias coisas, mas era só mesmo para tentar pegar aquilo que era só a minha percepção sobre essa questão. Muito interessante. E uma dessas coisas que falou foi a questão de narrativas, né? Dizer que as pessoas, elas sempre constroem uma narrativa natural. Sim. E dizer que faz um esforço para se conectar e ao mesmo tempo se distanciar dessa mesma narrativa para poder ter uma apreciação objetiva, de forma a efetivamente poder ajudar essa pessoa. Como é que lida em si com as narrativas que constrói para poder explicar a sua trajetória enquanto um campo de aprendizado, como dizia, que procura antes de transmitir ferramentas, aplicá-las a si própria, ter um conhecimento profundo. Então, como é que lida com a construção das narrativas, primeiro a seu nível, para depois poder perceber essa questão das narrativas contadas pelas pessoas? É uma pergunta muito poderosa do verdadeiro coach. É o seguinte, eu reconheço que todos nós, inclusive eu, temos várias narrativas internas, não é? Há narrativas que nos puxam para o negativo e para o positivo. Por exemplo, estamos a ter esse podcast espetacular
e quero que chegue ao máximo número de pessoas e que a audiência que partilhe com o máximo número de pessoas. Neste momento, a minha narrativa, o que está a acontecer agora, eu estou a conversar contigo de um ponto de muito amor, de muita vulnerabilidade e de abertura de espírito. Essa é a conversa que eu estou a ver aqui dentro de mim, é a minha narrativa. Porque eu sei que se eu comunicar contigo e criar aqui um campo relacional, de abertura, de espaço, vamos nos conectar melhor. Eu vou tirar um bocadinho essa minha resposta para outro campo. Exemplo, existem conversas que são complexas na nossa sociedade. Falas sobre dinheiro, ou sobre funcionamento, ou sobre tarefa. Vou dar um exemplo. Alguém que deseja ganhar mais dinheiro ou encontrar novas fontes de renda ou melhorar a sua relação com o dinheiro. Para melhorar isso, abre aspas, a só tem que trabalhar a sua narrativa interior sobre dinheiro. E eu observo alguém a dizer, bem, o meu objetivo é fazer isto. Mas quando tu vais confrontar com a pessoa, vais ver que ele, na realidade, lá no fundo, ele não acredita nisto. Ele está com um diálogo interior tão limitado que diz, não é possível ganhar esse dinheiro. A economia não está boa. O emprego, a realidade em que eu vivo, nunca vai me permitir viver este tipo de coisas. Outra narrativa interior. Eu quero construir um relacionamento afetuoso, ou quero melhorar o meu relacionamento, ou quero recuperar o meu casamento. O que for. Existe também uma narrativa interior até consigo próprio. A pessoa até pode estar a exteriorizar algo, mas a conversa interior que ela fala sozinha, aquela coisa que ninguém vê, é oposto àquilo que a pessoa quer. Ambivalência. Em que aquilo que eu exteriorizo é aquilo que são os meus sentimentos reais. Então, quando falamos de narrativa é isso. Neste momento, a narrativa que eu cada vez mais utilizo é esta mesmo da abertura. E, obviamente, trabalhar em mim. Eu sei que se eu tiver com uma narrativa negativa sobre o que for, qualquer assunto, quer a nível da minha espiritualidade, quer a nível financeiro, abrir aspas, quer a nível de relacionamentos com os meus familiares, com amigos, se forem maus ou de baixa frequência ou negativos, vou receber disto, não vou conseguir transmitir. Então, é assim que eu lido. Muito bem. E falou algo muito poderoso, dizia que enquanto pode escutar a narrativa e percebendo que no diálogo interno a pessoa pode estar a superestimar ou subestimar qualquer meta que tenha, pois. E que mesmo a própria pessoa acredite que aquilo seja impossível de alcançar. Daí, por exemplo, fazendo um paralelo, o impossível com o livro Imparável. Como é que lida neste processo de, vamos lá, encontrar uma validação sobre esta conversa interior que esta pessoa está a ter consigo mesma, para que ela possa, talvez, no encontro consigo, chegar à conclusão que superestimou, subestimou e que é impossível, ou que, enquanto isso, o Bento pretende que a pessoa seja imparável. Porque o objetivo, vamos lá, desta técnica, talvez a narrativa do livro Imparável pode ser, eventualmente, nesta dimensão. Talvez creia que... Tudo bem. Ok. O livro Imparável é um processo de auto-coaching. Primeiro. É para... vou falar potencializar a pessoa. Ou eu coloco várias perguntas para só ter clareza sobre em que momento se encontra na vida. Honrar o passado, mas presente, futuro. E a maioria das ferramentas que a gente encontra no livro, elas levam para essa viagem para dentro de nós. Não é? Por exemplo, logo no início, eu toco diferentes áreas da vida. E falo dos desafios que nós encontramos nas 20 áreas da vida, que tipo de bloqueios, e ao mesmo tempo, como desbloquear isto. Para viver
propósito para viver, para alcançar os seus objetivos e por aí em diante. Então, quando eu faço a ponte, o livro ajuda a mudar essa narrativa. É isto, ajuda a mudar essa narrativa. É uma ferramenta. Eu falo isso por conta dos testemunhos. Mais que às vezes quando nós escrevemos um livro ou quando temos um livro na mão das pessoas, ok, também vou mudar também a resposta. Eu quando escrevi, estava a escrever para o leitor. Eu usava o case, uma história, um conceito, uma ferramenta. E na minha mente era a pessoa que vai ler esta parte do livro, nem seja só um capítulo, vai viver essa transformação. É por aí. É por aí. Interessante. E como é que irei escrever o Imparável 2 ou um outro livro nos dias de hoje? Seria ainda nessa perspectiva da pessoa que há de ler ou eventualmente na forma como o Bento pensa nos dias de hoje, porque já lançou livro, já teve testemunhos, eventualmente já foi e voltou. Pois. E o que é que poderia trazer diferencial no Imparável 2, nesta perspectiva daquilo que pretende que seja o diálogo entre o autor, o livro e o leitor? Okay. Eu acredito em princípios. Todo livro que é alicerçado, que tem base de princípios são temporais. É um livro que comunica com a humanidade, com qualquer ser humano. Hoje, eu observo, claro, tenho mais maturidade, não que não tinha, mas hoje eu observo novos desafios, novas dinâmicas, porque durante este processo muitos dos princípios que estão naquele livro são princípios também que, apesar de eu ter recebido de escolas de fora, onde fui estudar e tudo, aprender, são coisas que sempre tiveram conosco, como africanos, como moçambicanos. E cada vez mais eu tenho mais curiosidade sobre filosofia africana. Tenho mais curiosidade sobre princípios africanos. Tenho curiosidade. Vou atrás e perceber. E faço esse cruzamento de um tema que hoje aparece um autor ou alguém que tem avaliação científica esse tema. Qual é o cruzamento que eu faço com a minha realidade africana? Ok? E qual é o cruzamento que eu faço com a informação dos meus ancestrais? E a minha mente explode quando eu descubro que sempre tive isto. Sempre esteve aqui conosco. Embora que era explicada de forma oral. Ok? Era explicada de uma outra forma, mas sempre existiu. Então, se eu tivesse a escrever um Imparável 2 hoje, seria tudo aquilo que eu falei no Imparável, as ferramentas, muito alicerçada nesta filosofia africana, mais africana, porque é importante nós, como pessoas que partilhamos uma mensagem, também ajudar as pessoas a identificarem com temas nossos. Okay? Por exemplo, no meu livro eu faço referência à Paulinha Xiziane, em algum momento faço referência a Nelson Mandela, faço referência a algumas pessoas que têm alguns temas que ajudam-nos a perceber algumas narrativas ou algumas informações. Então, é por aí. E o meu processo, estou a escrever, neste momento estou a escrever o meu livro, o meu segundo livro, estou neste momento num processo de escrita, e é um desafio. Por que é um desafio? Na altura que eu escrevi o Imparável, para mim não havia inteligência artificial. Se existia, não era acessível. E aconteceu uma coisa que foi tipo, como se diz, foi
Aí simplifica muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu percebi que eu tenho que fazer o meu trabalho. A minha criatividade é a minha criatividade. Então, IA ajuda-me a ver referências bibliográficas, assuntos que eu posso não ter um assunto aqui, uma referência, mas a criatividade é minha. Por isso, quando eu estou a escrever, eu tiro a internet, esse é o papel do Word, ou um papel, estou fazendo um blog, estou ali assim, é o meu processo criativo. E esse processo criativo surge através de todas essas vivências, essa peça que nós tivemos agora. Vou conectando os pontos e vou sentindo, porque eu acredito que a energia é nós, estás a ver? Então, essa resposta eu posso dar agora em torno do Imparável 2, essa desconexão. Isso é um poderoso. Quando nós nos localizamos, mesmo em termos de indivíduo, eu, relativamente ao outro, vamos lá, nós relativamente ao próximo, o próximo estamos a dizer o mundo, e eu, se quiser localizar, estamos em África, meus amigos. Falava, por exemplo, da narrativa africana, falava que na altura da escritura do livro Imparável, era um pouco a transmissão de ferramentas que aprendeu fora. Então, o que hoje e qual é o papel que o escritor africano, que a escrita africana, que o pensador africano, que o filósofo africano falou de filosofia africana, tem para o resto do mundo? Qual é o papel da África para unir, pacificar, reconciliar, para a humanidade? Esse somos nós, primeiro. Esse somos nós. Eu cada vez mais acredito quando sou eu, quando eu tenho clareza sobre a minha identidade, eu agrego valor. Mas quando eu só abrir aspas fake, uma cópia de algo que eu estou a tirar do mundo, deixe de ser eu. E nunca vai ter conseguir passar a minha mensagem como africano. Esse é o que eu acredito. A gente observa os músicos, principalmente na área musical, os artistas que mais vincam são aqueles artistas que conseguem perceber que a sua identidade africana é muito importante. E quanto mais tu te identificas com isto, obviamente que tu estás num mundo global, em que nós temos que socializar, temos que estar em vários contextos. Exemplo, em Moçambique, eu trabalho com várias empresas, algumas com operações fora de Moçambique, que vêm de fora para cá, e tu tens que ter capacidade de navegar neste universo. Mas ao mesmo tempo, tendo como base a tua realidade. Porque estamos em África, estamos em Moçambique. É tipo, não ter vergonha de ser africano e partilhar as ferramentas africanas. Não querer sofisticar. Vamos sofisticar, mas considerando a nossa identidade, levando as ferramentas que existem no mundo e potencializando. É isto. Excelente. Como é que nos dias de hoje o coach Bento Mário estabelece, fixa um fio, um acesso para o trabalho que faz? É um profissional? É um ativo? Agrega valor? E como é que lida com a questão preço? E eu percebi bem que tem diversos segmentos. Tem pessoas particulares, tem executivos, tem organizações, etc. Mas como é que lida com essa questão do acesso àquilo que tem para as pessoas terem em conta a diversidade deste público que pretende alcançar? Tudo bem. Eu estou muito claro. Vou dizer a primeira coisa. 90% do meu público, 80% e tal, são mulheres. Primeiro, para deixar claro. E normalmente as pessoas quando me procuram é que já tomaram uma decisão de avançar. Independente do preço. Obviamente que no início eu tinha uma crença sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre cobrar. Essa é que é a questão. Mesmo a nível das empresas, a nível individual. Mas hoje eu conheço a transformação que eu causo nas pessoas. Eu vejo resultados. Eu vejo alguém
a escalar em 3 meses. Eu vejo alguém a mudar completamente a sua vida em 1 ano. Eu vejo alguém a mudar de emprego, a criar empresa, a recuperar casamento, a recuperar... Então, esses cases, esses casos, abre aspas, evidenciam o valor. E também uma coisa que eu faço, nas minhas redes sociais, eu entrego, como tu fazes também, entrego muito conteúdo gratuito que as pessoas podem sentar comigo, aplicar. Muito rápido. A questão é, as pessoas não, é tão simples que as pessoas às vezes não acreditam. Não é? Mas a forma de eu precificar, sendo muito assim, transparente, é primeiro valorizando o meu trabalho. Eu conheço o valor do meu trabalho. Não vou baixar. Vou-te permitir que pagues em partes e não me sinto mal porque estou a desempar. Existem casos que não podem pagar. Já tive situações. A sua precisa de ajuda, está mal, mas não tem como pagar. Mas ok, eu vou te ajudar a alcançar o que tu queres. E vamos falar daqui a 6 meses. E digo, nunca falha. Nunca falha. Já tive muitos clientes. Um que era toxicodependente, droga, álcool, promiscuidade. Quando me encontrou, não conseguia pagar nem um café. Eu disse, o meu ego, eu disse, estou com o cliente errado, meu Deus. Depois ele me lembra do meu propósito. É aquele trabalho que eu faço. Eu disse, não, ok, eu estou para servir dentro, sem julgamento. Permita estar com essa pessoa. Deixa off. Então, cancelei o julgamento, cancelei que ele não pode me pagar, estou ao serviço naquele momento. E sabes, a pessoa vai falando, tu vais te conectado com a narrativa daquela pessoa, com o problema daquela pessoa, e tu dizes assim, eu vou te ajudar. Desafio a pessoa. A pessoa diz, também quero mudar. Então estamos a trabalhar. E eu, nesse caso específico, dessa pessoa que eu estou a referenciar, esse senhor, acredito que em 4 meses ou 3 meses, já era pai de turma, já tinha conseguido recuperar o seu escritório, havia comprado um novo carro, estava a tentar recuperar a ex-esposa. A mulher, né, que havia lhe abandonado. Várias coisas tinham acontecido. Então, para dizer que eu acredito que é possível mudar. Eu acredito que é possível mudar uma pessoa. Eu acredito que é possível ajudar pessoas a colocar um novo programa nelas e se conectar com Deus, com o Criador e perceber que elas podem e têm acesso a isto. Então, quando tu vives isso numa base diária, semanal, mensal, anual, eu até digo, estou a fazer preço gratuito, até é quase mala do que eu compro. Não é barato, não vou dizer que é barato, mas também pelo resultado que a pessoa tem, é de grande importância. Sim. Excelente. Deixando este binômio preço, qualidade, custo, preço, que também já o preço reflete o nível de esforço. Há esta forma assim, muito objetivos. E o nível de esforço tem que depois ser refletido no preço. Mas deixando este binômio, do ponto de vista de aprendizado, de crescimento, como tem sido a recompensa para o Bento? Okay. Segue essa linearidade do ponto de vista de esforço e o quão custosos são alguns trabalhos, como este que deu o exemplo, deste que não pôde, nem no curto prazo, a recompensar na justa medida o nível de esforço que fez para poder conduzi-la até aos resultados pretendidos. Como é que tem vivido essa questão da recompensa para si, antes, não necessariamente para a pessoa, na forma como faz uma indicação do valor, do preço, da recompensa, Tudo bem. Eu vou explicar 2 coisas. Primeiro, eu acho que é importante dizer, eu ajudo pessoas. As pessoas que me procuram é porque têm algo para dar. Ajudo, tenho um serviço. E isso faz parte de uma indústria. Abre aspas. É um serviço. Eu tenho uma empresa que presta esse tipo de serviços. E hoje em dia,
trabalho a 100% no meu negócio. O meu negócio envolve mentoria, processos de coaching, palestras e programas que têm a ver com cultura organizacional e organizações. E para eu poder continuar com essa mensagem, eu tenho que haver uma recompensa. As pessoas pagam por esse serviço. Mas ao mesmo tempo, há um detalhe que eu aprendi com o tempo, nos últimos 1 ano e 2, que é o propósito, a integridade, não é? Esse trabalho que a gente faz, Felipe faz, parabéns para ti também, é um trabalho que tu tens que fazer ele mais baseado em certos valores e princípios que às vezes e muitas vezes está acima do dinheiro. Muitas vezes está acima do dinheiro, porque eu acredito, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu sou diligente, mais a providência vem para mim. Então, já saio aquele parte há pouco tempo, que é a narrativa da escassez. Eu observo algumas pessoas, não sei que você está falando de pessoas, já estou aqui a querer fazer comparação, já estou a querer julgar. Mas há pessoas que entram no contexto de escassez quando estão a fazer o seu trabalho. Vamos ver, eu quero fazer um trabalho contigo de coaching, mas a minha prioridade é o dinheiro e eu estou a rezar por dentro para que tu pagues. Por que está a fazer isso? Porque eu estou a querer fazer um negócio contigo, mas sob um ponto de escassez, de falta. Então, eu sirvo, sou bem pago porque sirvo. E hoje em dia, em algum momento, eu comecei a fazer isso aqui a 100% para entregar ainda mais. Então, as pessoas que trabalham comigo, quer a nível pessoal, quer a nível corporativo, têm a mim a 100%. Eu me comprometo com o resultado da pessoa. E existem métricas de avanço, estado atual, estado de desaponto. Então, é quantificável, há entregáveis. Então, é por aí. Qual é a fonte do Bento Mário? Quem foi ou quem é o seu mestre? Pois hoje é um mestre para muitos. Como é que vive essa questão de mestria? Como é que entende, percepciona essa questão de mestria? Na forma como, vamos lá, sendo um mentor, valorizando a mentoria, mas como é que lida com essa questão de mestria? Ok. É uma pergunta para mim hoje talvez muito clara a resposta, mas que eu tive que dar muitas voltas até chegar a ela, a um ponto. Eu tive com vários mestres que me ensinaram, que era a nível de coaching. Fui para o Brasil, trabalhei com alguns autores americanos. Estou a falar de Brandon Burchard, estou a falar de Robert Kiyosaki, que alguns conhecem. Estou a falar daqueles que eu encontrei nos livros, alguns livros centenários. Fui lendo, fui aprendendo. É engraçado, todos os anos, quando eu tinha férias, ia sempre visitar um mentor novo que eu li de livro ou que vi um curso dele. Estou nessa indústria há uns 13 anos. Mas acontece uma coisa interessante. Eu cresci na Igreja Católica e hoje em dia tenho orgulho de dizer que conheço não só a Igreja Católica, conheço outras igrejas. Recebi convites e tive uma muito boa experiência. Mas cheguei a um ponto de curiosidade de que é perceber uma coisa. Quem é esse Deus? E quem é Jesus? E por onde eu sempre li a Bíblia quando era mais novo. Mas eu queria perceber quem é Jesus? Foi quando eu comecei a ler os evangelhos. A estudar, não só a ler, a perceber. Em resumo, muitas das coisas que eu encontro em Provérbios, Lucas, Mateus, Jones, tudo,
fazem parte de alguns princípios, de vários princípios que eu fui encontrando em vários livros quando é a procurar durante todos esses anos. E no fim, caiu-me à minha frente. Então, para dizer-te que hoje em dia, o meu mestre, eu ponho Deus acima, a gente comunica ali diretamente. Eu reconheço que através de Jesus chego a Deus, conecto-me e tenho mais intimidade. Então, quando falo de fontes, de lugares, são livros, são vários lugares, mas hoje em dia tenho muita clareza e consigo separar o que eu leio, o que eu escuto e o que eu estudo neste momento. Não sei se dei muita volta, mas acho que é importante partilhar isto só para perceber mais ou menos em que momento eu me encontro hoje. Sim. Excelente. Se me perguntasse, é só, se tivesse feito essa pergunta há 5 anos atrás, teria dado outra resposta totalmente diferente. É por isso que estamos aqui sentados, talvez. É isso. Gostava de saber quais são os 3, vamos lá dizer 3, porque é um número interessante. 3 atributos de liderança que desenvolveu, que entende que são importantes para esta marca comunicacional, este mentor bem do Mário que é nos dias de hoje. Atributos de liderança. Um dos desafios que eu tive durante muitos anos foi a comunicação. Por conta da minha baixa comunicação, às vezes, ou má comunicação, por querer agradar as pessoas, querer ser bonzinho, para alguns desafios. Então, a comunicação, para mim, é um dos atributos, acho que está na lista dos principais. Obviamente que tem a transparência, a integridade. Acho que alguns jogadores eu tenho também a integridade. E a minha liderança, e quando eu falo de liderança, isso tem que estar sempre. Excelente. Quais são 2 livros que leu que mais falaram consigo, que algo encontrou lá, uma semente encontrou lá que explica este líder bem do mar que é hoje? Eu tenho um livro que eu gosto muito, que é O Poder da Consciência, do Nebuchadnezzar Goddard. Ele foi visionário, foi filósofo, e lá encontrei de forma é um livro que foi escrito acho em 1930 e tal, mas já tem algum tempo, que de forma muito prática explica tudo tem a ver, tudo aquilo que é o meu trabalho. Eu acredito no poder do pensamento, que eu sou o que penso. E o livro dele tem a ver com o tema da consciência. Eu tenho um livro que eu li bastante, eu gosto de Napoleão Hill, obviamente os coaches, muitos esquetos, sempre encontram quem pensa enriquece, mas também encontrei muita verdade ali. Mas o primeiro livro que eu acho que um dos livros que eu li com muita profundidade foi O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Ele também trouxe uma consciência sobre a vida. Tenho estes livros que me aparecem agora, sim, rapidamente. Obviamente que gosto também do James Allen, que também fala sobre pensamento, sobre mentalidade. E há um novo, antigo, aliás, foi escrito em 1800, da Genevieve, alguma coisa que é Sobre o Poder Invisível, do Thomas Trowell, que era na altura, ela que chamavam do Novo Pensamento, elas que chamavam, também as palestras de Edinburgh, acho que é assim que se diz. E tem verdades universais. Tu podes pegar um livro, por exemplo, Hábitos Atômicos,
de pegar este livro de 1800 e quando tu pegas o Joe Dispenza, por exemplo, no princípio é o mesmo. Só a contemporaneidade que é diferente. Põe alguns conceitos científicos. Então, para dizer que existem livros, sim, estes que eu falei no início, que eu uso como base, eu repito quantas vezes for necessário. Sim. É isso, mate. Por fim, como é que o líder bem do Mário prepara-se quando está no seu espaço individual privado antes de se juntar às suas equipes para ter uma aptidão físico, mental, emocional e espiritual? Eu tenho um protocolo pessoal meu que eu utilizo quando acordo, quando vou deitar. Acordo, faço a minha oração. Tenho onde correr a minha meditação em que eu me conecto. Tenho um journal que eu escrevo aquilo que é o bento do futuro. Eu trago todo o meu futuro para o presente e viajo lá dentro. E se tenho uma atividade específica, sempre eu estabeleço a intenção do dia. Estabeleço a intenção do dia. E leio uma parte pequena. Neste momento eu estava a ler João. Fito ali e vou avançando. Então, é o meu protocolo. Então, eu não faço nada. Não começo, nem não faço nada. Não começo o dia sem passar por esse protocolo. Escrevo todos os dias. Faço a minha prática. Para quem está no exercício, pode ser a sua meditação, pode ser a sua oração. O seu jeito é o jeito certo, mas eu me conecto com o Criador, com Deus. E isso também acontece quando eu regresso para a cama, para casa. Então, serve que estou para partilhar qualquer palavra, eu peço inspiração divina, me conecto e que eu sei que ali estou como um canal. E estabeleço a intenção de como que eu quero me apresentar perante as pessoas, como uma pessoa alegre, uma pessoa que inspira, uma pessoa que motiva. Então, que lidera também é ali, não é? É assim que eu me preparo. Muito bem. Queremos agradecer este delicioso chá que nos serviu de liderança, desejando-lhe muito bom ano, que o Criador continue a proporcionar-lhe essa alegria, essa motivação, essa inspiração, essa capacidade de conduzir as pessoas para os seus destinos, fazendo isso com a mestria, a arte e o amor que tem feito desta pá. Muito obrigado. Quero apontar para honrar a tua vida, primeiro. Agradecer pela amizade. E para quem não sabe, Sandro foi meu professor em algum momento da vida, da Politécnica. Então, para agradecer por permitir que enquanto esteja conectado contigo nesse estágio da vida e por aprender contigo. És um exemplo do ser humano que tem estado ao serviço de forma incansada. Então, obrigado. Estas lições encontram depositar em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nossos aplicativos para plataformas Android, Eloapp, e nosso webpage www.academiacero.com e www.chadeliderança.com. Espero que gostem. Um abraço, luz e até breve.